Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós, nossas famílias e nossas igrejas. Estamos retomando o estudo sobre a doutrina da justificação, em especial os apontamentos feitos com base no livro Justificação pela Fé Somente, a marca da vitalidade espiritual da igreja. Estamos no capítulo muito antes de Lutero, escrito por John MacArthur Jr., É a última parte do capítulo e nós vamos recapitular aqui o que estudamos na última aula antes de prosseguirmos. Estávamos falando sobre o Evangelho segundo Roma, em especial sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, de que forma ela encara e entende a justificação. O Concílio de Trento ele não negou abertamente que os crentes sejam salvos pela graça divina. Para dizer a verdade, o concílio até declarou que Deus justifica os pecadores pela graça, por meio da redenção que está em Jesus Cristo. E a gente sabe que isso é baseado lá em Romanos 3, versículo 24. A grande questão é que as Escrituras vão além de Romanos 3, versículo 24. A gente sabe que, por exemplo, em Romanos 11, capítulo 6, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Não seria mais um favor imerecido? É como se Deus estivesse nos devendo a justificação por conta das obras que tivéssemos praticado. Bom, a Igreja Católica Romana entende desta forma. Mas por quê? Porque a Igreja Católica Romana ela não acredita na exclusividade da Palavra de Deus como única regra de fé e de prática, tanto da igreja, quanto dos seus líderes, quanto dos seus liderados, dos seus membros. Mas, na verdade, a base da fé católico-romana, ela é uma tríade composta pela sagrada tradição da igreja, pela sagrada escritura e pelo sagrado magistério, que é composto pelo Papa e pelos bispos que estão em comunhão com ele. Seguindo adiante aqui, nós estamos naquela parte que fala sobre um outro evangelho e não a mensagem bíblica. Por quê? Porque a doutrina católica da justificação é precisamente aquilo que o apóstolo Paulo condenou como sendo um outro evangelho quando escreveu aos Gálatas e também quando ele escreveu aos Romanos, dizendo que Deus atribui justiça independentemente de obras. Paulo considerava todas as outras coisas como lixo, como refúgio, por amor a uma doutrina correta da justificação, para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 9. Jesus ele prometeu salvação imediata aos crentes. Lá no Evangelho de João, capítulo número 5, versículo número 24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Palavra do Senhor Jesus, Evangelho de João. Esse versículo afirma claramente que na base da fé somente, os pecadores passam da morte para a vida eterna. Esta é a doutrina verdadeira da justificação pela fé somente. E por isso a importância de estarmos estudando este tema, este dogma da igreja, esta teologia bíblica, buscando na própria palavra de Deus os fundamentos necessários para absorvermos esse conteúdo e vivermos de maneira digna, de maneira coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina. De fato, onde quer que a Bíblia fale de justificação dos crentes, sempre fala de um evento no pretérito, que ocorreu no momento da fé. Você pode abrir a sua Bíblia aí e conferir, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, também o versículo 9, e Romanos capítulo número 8, no versículo 1. A nossa justificação é um fato que já é realizado e não um projeto inacabado ou muito menos um processo que está acontecendo. Já fomos justificados imediatamente quando cremos no Senhor como nosso Salvador, como aquele que nos redime
como aquele que expiou os nossos pecados, fez a expiação necessária para que pudéssemos ser perdoados. A justificação pela fé somente é e sempre foi o único caminho da salvação. Romanos capítulo 4, versos de 3 a 6, nos diz assim: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então a gente precisa conhecer esses versículos da palavra de Deus para mostrar onde está firmada a nossa fé e a nossa confiança que quem nos justifica é o Senhor Jesus através do seu suficiente sacrifício por nós na cruz do Calvário. O que devemos fazer então para sermos salvos? A palavra de Deus nos diz, através da doutrina dos apóstolos e do próprio exemplo do Senhor Jesus: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Está lá em Atos capítulo número 16, versículo 31. As obras não fazem parte nenhuma de nossa justificação. A única coisa que pode tornar qualquer pecador aceitável a Deus é o mérito imputado do Senhor Jesus Cristo. É este mérito de Jesus que faz com que nós sejamos aceitáveis perante Deus. É o sacrifício de Jesus que aplaca a ira divina contra os pecadores não arrependidos, contra o nosso pecado, contra o nosso passado de incredulidade. Agora, como novas criaturas, crendo no Senhor Jesus, a ira de Deus ela é aplacada porque o sangue de Jesus foi derramado por cada um dos seus escolhidos. Bom, e como seria então o Evangelho segundo o próprio Jesus, de acordo com Jesus? É certo que se a justificação pela fé somente é uma doutrina tão crucial, seria de se esperar que a encontrássemos ensinada de maneira clara pelo nosso Senhor Jesus. Embora Cristo não tenha dado nenhuma explicação formal da doutrina da justificação, a justificação pela fé fundamentava e permeava toda a sua pregação do Evangelho. Embora Jesus nunca tenha discursado sobre o assunto, é fácil demonstrar a partir do ministério evangelístico de Jesus que ele ensinava somente a fé, o sola fide. João capítulo 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê, passou da morte para a vida. Temos o exemplo aí, sobre o ladrão na cruz. Esse é um exemplo muito clássico. Ele creu e naquele momento lhe foi imputada a justiça do próprio Senhor Jesus Cristo para que ele fosse justificado. Mediante a prova de sua tão pequenina fé, Jesus disse assim para o ladrão na cruz, está registrado lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não foi exigido dele nenhum sacrifício, ele não foi batizado, ele não teve tempo de fazer nenhuma boa obra para merecer a salvação, para que ele fosse justificado. Pelo contrário, qual era o passado dele? Passado de pecado, passado criminoso. Mas Jesus escolheu amá-lo e salvá-lo e por isso o justificou. Indo adiante aqui, a ocasião única em que Jesus realmente declarou alguém justificado está registrado lá em Lucas capítulo 18, versos de 9 a 14. Nós não vamos ler toda esta parábola aqui, mas eu te convido a abrir a palavra de Deus aí, dar uma pausa no vídeo, se for o caso, ler antes e depois prosseguir. A parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola certamente chocou os ouvintes de Jesus. Eles confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Está lá no versículo número 9. Jesus tinha deixado já as multidões assustadas, pasmas, quando ele disse assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
está em Mateus capítulo 5, versículo número 20. Naquela ocasião, durante o Sermão do Monte, Jesus tinha declarado isto ao povo, e isto assustou todo mundo. Por quê? Porque eles consideravam que os fariseus e os escribas estavam num nível elevado, né, de espiritualidade, de religiosidade, porque eles realmente tinham muito zelo para com a lei, para com a cópia da lei e tudo isso mais. E Jesus vai dizer, olha, na verdade, a justiça de vocês ela deve exceder a dos escribas e dos fariseus para que vocês possam entrar no reino dos céus. E a isso Jesus ainda acrescentou, né, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não há dúvida de que ele estabeleceu um padrão humanamente impossível, pois ninguém poderia superar a vida rigorosa dos escribas e dos fariseus. A gente vê isso quando a gente lê esta parábola aqui. A lição de Jesus ela é muito clara. Ele estava ensinando que a justificação é pela fé somente. Toda a teologia da justificação está contida ali na parábola do fariseu e do publicano que Jesus nos conta. Seguindo adiante, um ato judicial de Deus, nesta parte, John MacArthur Jr. vai nos ensinar que a justificação do cobrador de impostos, né, aquele publicano, foi uma realidade que aconteceu no mesmo instante. Diz a palavra que ele desceu justificado para a sua casa, não por causa de qualquer coisa que tivesse feito, mas por causa daquilo que fora feito a seu favor. O cobrador de impostos compreendia a sua própria falta de capacidade, e este é um ponto fundamental. Nós precisamos entender que não somos merecedores de nada, que não somos limitados, que somos humanos, que não temos capacidade de atrair a bênção, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo o que aquele cobrador de impostos, como pecador, poderia fazer era se arrepender e rogar por misericórdia. E foi isso o que ele fez na sua oração. Ele não se exaltou porque ele sabia que não havia nada em si para poder mostrar a Deus como algo de bom. Ele não recitou aquilo que ele havia feito e ele sabia que mesmo que tivesse feito boas obras, não eram suficientes e que até mesmo estas obras eram pecado se fossem apresentadas assim para Deus como para conquistar a graça do Senhor ou o perdão do Senhor ou a salvação do Senhor. Ele simplesmente rogou pela misericórdia divina. Estava buscando que Deus fizesse por ele aquilo que ele próprio não podia fazer. Que ensinamento maravilhoso Jesus nos traz através desta parábola. É pela fé somente. O publicano ele saiu justificado, sem fazer nenhum ato de penitência, sem passar por nenhum sacramento também, nenhum ritual religioso, sem realizar uma só obra meritória que fosse. Ele apenas orou, arrependido, clamando pela misericórdia de Deus, e Deus assim o ouviu e o justificou. Sua justificação estava completa sem qualquer uma dessas coisas, porque aconteceu só com base na fé. Estava justificado pela fé naquele momento. Ele se contrasta totalmente com o fariseu presunçoso do início da parábola, tão certo de que todos os seus jejuns e dízimos e outras obras o tornavam aceitável para Deus. Mas enquanto o operoso fariseu continuava não justificado, o coletor de impostos crente recebia plena justificação pela fé somente. Aqui temos um grande aprendizado da parte do Senhor Jesus Cristo para nós. Não importa os atos religiosos, não importa os rituais, não importa termos boas obras para mostrar, sem que antes, primeiramente, estejamos humildemente aos pés do Senhor, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores e clamando pela misericórdia divina. É claro que depois de sermos salvos e justificados,
precisamos e devemos praticar boas obras, mas isto vem como em forma de obediência à palavra do Senhor e aos seus mandamentos, e é feito com alegria e não para merecer nada, e muito menos para pagar aquilo que Jesus fez por nós. Não temos como pagar. A graça divina, a misericórdia divina, a salvação, ela foi nos dada gratuitamente, mas custou um alto preço que nós nunca poderíamos pagar. Uma justiça imputada. Nesta parte do capítulo, John MacArthur Jr. nos lembra que no Sermão do Monte, Jesus havia declarado: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Contudo, na parábola, ele afirma que o cobrador de impostos, o mais ímpio dos homens naquele contexto ali, porque era um traidor do povo judeu e estava trabalhando para o Império Romano e extorquindo aquele povo, aquele homem já estava justificado. É esta a declaração de Jesus. Como um pecador desse pôde obter uma justiça que excedia a do fariseu? Se o padrão é a perfeição divina, como podia qualquer cobrador de impostos, traidor, tornar-se justo aos olhos de Deus? A única resposta possível é que ele recebeu uma justiça que não era dele próprio. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo número 9. A justiça lhe foi atribuída mediante a fé, conforme lemos em Romanos 4, versos de 9 a 11. Bom, esta ilustração que você vê aí agora é para que a gente possa entender um pouco o que o teólogo D.I. Packer ele fala acerca da doutrina da justificação pela fé. Esta doutrina da justificação pela fé é como Atlas, suporta um mundo em seus ombros. O conhecimento evangélico completo da graça salvadora. Então é uma doutrina muito ampla. É, na verdade, o conhecimento evangélico completo da graça de Deus. Isto é chamado justificação pela fé somente. E aí está a grandeza desta doutrina. Realmente, não se pode dizer que Lutero tenha inventado a justificação pela fé somente. Muitos anos antes de Lutero, ela foi ensinada por Santo Agostinho, por Paulo, por Jesus, por Moisés. E mesmo se a gente voltar até o Jardim do Éden, Adão e Eva perceberam logo após terem cometido o seu pecado, lá em Gênesis capítulo 3, que as folhas da figueira com que tentaram cobrir a vergonha do que fizeram eram deploravelmente inadequadas. Eles tentaram ali, encobrir, eles tentaram se esconder, eles tentaram se justificar, vamos dizer assim, mas o evangelho é dado por Deus até mesmo já em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, quando Moisés nos diz que Deus os vestiu. Precisavam de algo que não podiam providenciar por si próprios. É Deus dando ao homem aquilo de que carecia para se posicionar na presença favorável dele. Esta é a essência do evangelho. O quê? Algo que não podemos providenciar, mas que o Senhor nos concede gratuitamente, sem nós merecermos. Graça de Deus, favor imerecido, justificação pela fé somente. Lutero ele somente reafirmou o que os cristãos já tinham compreendido há séculos antes, que a justificação é pela fé. Eu gostaria que você estivesse muito atento tanto a esta aula quanto às próximas que nós teremos. Nós estamos fechando o capítulo 1 e temos aprendido pela misericórdia do Senhor que doutrina valiosa nós temos diante dos nossos olhos. Mas assim como esta doutrina, ela de nada vale se somente for estudada e aprendida. É necessário que ela seja aplicada nas nossas vidas. Precisamos estar confiantes de que a palavra de Jesus ela é verdadeira. Os ensinamentos de Jesus, através da parábola do publicano e do fariseu também, e o Evangelho de Deus nos é revelado desde o primeiro livro das Escrituras. Nós não conseguimos, por nós mesmos, sermos salvos e justificados. Isto vem da parte de Deus. Irmãos, estejamos atentos.
Existem certos ramos do Evangelho que você vai perceber que imputam sobre o pecador a responsabilidade de que este pratique boas obras para merecer ser salvo e justificado. Mas nós sabemos que o Senhor já resolveu este assunto de maneira definitiva. Basta crer. E isto não significa que nós não obedeceremos à palavra e que não praticaremos boas obras, mas faremos isto como consequência do fato de termos sido justificados pela fé somente. E é claro que falamos da fé no Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Que Deus te abençoe, até a próxima aula e esteja mergulhando na palavra, se dedicando diariamente, clamando pela iluminação do Espírito Santo e aprendendo cada vez mais para colocar em prática na sua vida. Fica na paz do Senhor.